pessoal, eu sou Bianca Morim, sou instrutora, consultora e também auditora de sistemas de gestão e de sustentabilidade corporativa. Sou parceira da BR Quality nos projetos voltados para a educação corporativa e também consultoria empresarial. E vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu tenho recebido ultimamente algumas informações, alguns até pedidos de ajuda de organizações de pequeno, de médio e até mesmo de grande porte, sobre processos relacionados à gestão de mudanças. Então, eu queria compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve junto às organizações. Quando a organização ela recebe uma mudança muito drástica, ela passa por uma mudança muito drástica, uma mudança que pode interferir nos seus negócios, que pode interferir no seu desempenho ambiental ou no desempenho de saúde, de gestão de saúde e segurança do seu trabalhador, é o momento dela paralisar, parar, pensar, refletir sobre o que precisa ser feito para poder tomar decisões, na verdade. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve é o seguinte: primeiro, analisar o contexto frente a essas mudanças, tá? Como que a organização está vivenciando esse processo de mudanças? A gente até orienta, por exemplo, de usar ferramentas conhecidas como a análise SWOT ou a matriz FOFA, que são ferramentas aí super conhecidas no mercado, mas que a organização, faça esse movimento de gestão de mudanças começando pelo seu contexto, ou seja, como essa mudança está impactando a organização? Está impactando positivamente, negativamente? Como que essas mudanças acontecem e quais são os reflexos, as consequências dessas mudanças, né? Então, a primeira orientação é sempre que a organização faça uma análise de contexto, identifique suas questões internas e externas, e isso as normas ISO nos ensinam a fazer logo no início. O que as normas nos ensinam a fazer? Antes de você planejar um sistema de gestão robusto, funcionando, rodando, produção rodando, meio ambiente, a organização pensando no desenvolvimento ambiental ou de saúde e segurança, é primeiro começar pela análise do contexto. Ou seja, quais são as questões internas, quais são as questões externas que podem ou favorecer ou prejudicar a organização para o alcance dos seus resultados. Então, quando a organização ela vivencia essa mudança, a primeira coisa é analisar o contexto, identificar essas questões. Em cima dessas questões identificadas, está na hora da organização olhar para quê? Para o seu quadro de riscos. Prover uma estrutura baseada na mentalidade de riscos. Quais são os riscos frente a essas mudanças que entraram ou positivamente ou negativamente para dentro da organização? Sim, porque nós temos riscos negativos, mas também temos riscos positivos, Então, fazer o levantamento de riscos, identificar o potencial desse risco, se ele é um risco positivo, se ele é um risco negativo, se ele pode favorecer ou desfavorecer tanto a evolução dos processos, os negócios de uma organização, como também os aspectos socioambientais de dentro da organização. E com base nessa estrutura baseada na mentalidade de riscos, a organização traça o seu planejamento de mudanças, não absorve o planejamento de mudanças dentro do seu planejamento estratégico e monta uma estrutura de gestão para que ela possa vivenciar essa mudança, mas tenha uma estrutura pós-mudança quando a situação começa a se regularizar dentro de uma organização. Então, esse é um momento muito importante, é um momento crucial para uma organização que esteja vivenciando um processo de mudanças. Primeiro, olhar para dentro da sua estrutura, saber o como fazer, engajar as pessoas envolvidas. As normas ISO também falam sobre engajamento de partes interessadas. Quem são as partes interessadas que estariam no contexto dessa mudança que foi estabelecida para dentro de uma organização, sendo elas funcionários, clientes, investidores, fornecedores ou outras partes interessadas? Então, também chama essas partes interessadas para conversar sobre os reflexos de mudança
de maneira que você possa obter um planejamento estratégico robusto e maduro para vivenciar essa mudança. É isso, gente. Trouxe um pouquinho da minha contribuição, espero que vocês gostem. Obrigada!